A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, enfrenta desafios intensificados pelas mudanças socioeconômicas e ambientais. Este documentário explora os padrões e tendências que moldam sua biodiversidade e serviços ecossistêmicos no futuro. A Mata Atlântica abrange diversos estados brasileiros, mas hoje resta apenas 12% de sua cobertura original. Esse bioma abriga uma riqueza única de fauna e flora, com muitos organismos encontrados exclusivamente aqui, mas essa rica biodiversidade está ameaçada, em grande parte, por atividades. Aqui, a mineração é uma das principais atividades econômicas e sua expansão tem causado sérios impactos ambientais e sociais na região. A mineração em Minas Gerais tem raízes profundas remontadas ao século XVII, quando o ouro e mais tarde os minerais como ferro e níquel se tornaram motores de crescimento econômico. Desde então, a extração mineral tem sido uma das atividades mais presentes na história do estado. O que acontece quando o lucro da mineração entra em conflito com a preservação da natureza e o bem-estar das comunidades locais? Olá, meu nome é Bárbara Lana, sou advogada, me formei em Direito pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente curso mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, ambas em Minas Gerais. Antes da gente começar a falar sobre o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, é importante a gente ter uma breve conversa sobre a escolha das nossas palavras ao contar essa história. Isso porque as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem, elas utilizam palavras como evento ou impacto, que na verdade a gente sabe que podem ser tanto positivas quanto negativas. E, infelizmente, o rompimento da barragem não tem nada de positivo, né? A gente vai escolher palavras que demonstrem que as empresas tinham noção dos riscos que elas estavam aceitando na hora de escolher a forma de exercer a atividade minerária delas. Nesse sentido, é importante a gente falar de um conceito ferramenta que foi desenvolvido pela professora Karine Carneiro e pela professora Tatiane Ribeiro, vinculadas à Universidade Federal de Ouro Preto, que desenvolveram um conceito ferramenta que se chama desastralização, que é justamente a noção de que o desastre do rompimento da barragem, no geral, ele não é algo natural, não é um desastre que aconteceu, infelizmente, sem que ninguém tivesse previsto a ocorrência dele. Muito pelo contrário. Elas partem da ideia de que esses desastres são criados, ou seja, as empresas sabem dos riscos que elas correm, mas mesmo assim elas calculam que indenizar as famílias, reparar o meio ambiente e lidar com as consequências desse crime é mais fácil e simples, mais benéfico e rentável do que adotar medidas para que esse desastre crime não aconteça. No dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, que rompeu a barragem do Fundão e fez com que cerca de 40 milhões de metros cúbicos fossem liberados. E, além disso, 19 pessoas morreram soterradas pela lama, literalmente. Infelizmente, essa história, esse desastre criado, não fez com que as mineradoras e as empresas responsáveis, no caso do rompimento da barragem de Fundão, a Vale, a Samarco, a BHP, não foi suficiente o desastre criado para que outros não acontecessem, muito pelo contrário. No final de janeiro de 2019, mais uma vez, uma barragem rompeu em Minas Gerais. Dessa vez em Brumadinho. Foi a barragem do Córrego do Feijão, que fez com que 272 pessoas fossem, mais uma vez, literalmente arrastadas e soterradas pela lama. O desastre criado do rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre ambiental do mundo, porque comprometeu completamente toda a bacia do Rio Doce. E mesmo que tenha sido em Minas Gerais que ele aconteceu, houve impactos no Espírito Santo e em toda a região, porque essa lama, esse mar de rejeitos, ele foi até desaguar no mar.
Já o desastre do rompimento da barragem de Brumadinho, ele é considerado o maior desastre humanitário, porque foram, mais uma vez, 272 mortes, dentre elas de 2 mulheres que estavam grávidas, e até hoje, passados tantos anos depois desses rompimentos, discute-se ainda as consequências e a falta de reparação dada pelas empresas responsáveis por esses crimes. Inclusive, no rompimento da barragem do Fundão, a gente percebe que as empresas responsáveis, mais uma vez, Vale, BHP e Samarco, elas criaram o que muita gente ouve falar e conhece, que é a Fundação Renova. É uma empresa criada para a gente deixar de falar das empresas que realmente causaram os danos maléficos e os crimes bizarros e falar a partir de então na Fundação Renova, Há uma mobilização aí da população, dos ditos, para esconderem, de certa forma, os verdadeiros culpados desses crimes. A exploração mineral, embora necessária para a economia, traz consigo danos irreversíveis à natureza. A destruição da Mata Atlântica é uma das consequências mais evidentes. Para abrir minas e instalar infraestrutura de transporte, vastas áreas são derrubadas. A edição do Atlas do Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, estudo divulgado pelo SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que a Mata Atlântica perdeu 18.433 hectares no ano de 2015, taxa 1% maior que a do período anterior, que registrou 18.267 hectares. A destruição equivale a desmatar 4,6 vezes o tamanho do Parque Nacional da Tijuca. Mas não são só os ecossistemas que sofrem com a mineração. As comunidades que vivem na proximidade das minas também são afetadas. Muitos trabalhadores da mineração enfrentam condições de trabalho precárias e expostos a riscos de saúde. Além disso, o avanço da atividade mineradora frequentemente resulta na expulsão de comunidades tradicionais. Famílias que dependem da terra para a subsistência perdem seus meios de vida e são forçadas a se deslocar para áreas urbanas ou em condições de vulnerabilidade. Quando se fala de atividade de mineração e seus impactos gerados, nós temos que entender que os impactos começam no processo de supressão vegetal para alcançar o corpo mineralizado. Então, ou seja, a retirada da cobertura vegetal existente para alcançar o corpo mineralizado daquela região. Posteriormente, então, nós temos os processos de extração de estéreo, beneficiamento mineral, que vai gerar o rejeito, e depois armazenamento tanto desse estéreo quanto desse rejeito. Em termos de impactos ambientais, hoje em dia tem se utilizado cada vez mais o armazenamento a seco dos rejeitos. O que seria isso, então? É um empilhamento a seco desse rejeito, de modo que necessita de um beneficiamento mineral também a seco, que não envolve uma grande quantidade de água, desse modo, dispensando a utilização de barragens. Além disso, tem-se o reaproveitamento desse rejeito. Muitas técnicas novas vêm trabalhando, então, com o processo de remineralização, ou seja, de entendimento de que esse rejeito ainda possui, se com tecnologias avançadas e adequadas, um poder econômico associado. Então, tem esse processo de mineralização desses rejeitos. Além disso, muitos desses rejeitos têm grandes concentrações de elementos químicos que podem ser benéficos para a fertilidade de alguns tipos de solos. Ou seja, então nós temos o pó da rocha, por exemplo, gerado, para ser utilizado como um remineralizador. Ele vai ser utilizado como um fertilizante para alguns tipos de solos específicos. Além disso, ainda, nós temos que falar de questão energética. As empresas cada vez mais estão buscando fontes de energia limpa, com baixa emissão de carbono. Desse modo, é uma maneira de diminuir os impactos gerados também por essa atividade mineral. Além disso, tem-se cada vez mais investido na criação de parques ecológicos e também na recuperação de fragmentos florestais, em que envolve, no caso, agora a questão da Mata Atlântica. Apesar dos impactos devastadores, há alternativas que podem minimizar os danos da mineração. O uso de tecnologias mais limpas e sustentáveis, como a recuperação de áreas mineradas e a adoção de práticas que respeitem as leis ambientais, pode ajudar a reduzir os efeitos negativos. O futuro da Mata Atlântica e das pessoas que delas dependem está em jogo. O desafio é encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental,
para que as gerações futuras possam também desfrutar da nossa rica biodiversidade. A luta pela proteção da Mata Atlântica de Minas Gerais é de todos e devemos agir agora para garantir um futuro mais justo e sustentável para o nosso planeta.